Vamos dividir as coisas. Sexo e fazer amor. Se as pessoas fizerem amor, elas não fazem amor com carência. Elas fazem amor com cumplicidade. Nossa, é verdade. Se você fizer sexo, você faz sexo só com paixão, com deslealdade consigo mesmo, porque você vai estar jogando no outro as suas carências. Então há uma diferença de ter um ato de amor que não necessita da penetração, porque você se sacia e se conhece, se preenche, se reencontra no prazer e no namoro mútuo, não só de emanação energética, mas de cumplicidade de carinho, de afeto e até mesmo, por que não dizer, de afeições, no ato de fazer amor, numa cama ou onde for, e com quem for, respeitando, claro, as idades e essas coisas envolvendo a moral da terra. Agora, fazer sexo, os tarados que vivem vendo bunda na rua, fazem toda hora. O sexo é mental. Por ser mental, o que é mais podre é a mente daquele que só quer dar umazinha. É o famoso eu não faço, mas eu vivo pensando. Então você faz, pior, para si mesmo, ininterruptamente. Raríssimos são os casais, as pessoas que fazem amor. Se vocês fizessem amor, não é quantidade, é qualidade e é manutenção energética. Coisa que nós vemos hoje que é o inverso, é necessidade para vampirizar a energia. Olha a diferença. Zé, como faço amor? Todos os dias com seu companheiro. Sendo um homem de bem, uma pessoa educada, cordial, tendo a cumplicidade de conversar. Fazer amor é antes, durante e depois. E depois, e depois, e depois, e antes, e antes, e antes. Se for assim, o antes e depois transformar-se-á sempre durante. Porque o prazer vai ser mútuo e contínuo sempre. A satisfação de estar com o outro é tão grande que o ato sexual, quando acontece, o ato passa a ser um detalhe. O gozo apenas acentua o estado de alegria de duas almas em cumplicidade num ato de amor. Porque o gozo fixo para, mas os corações fixos, o peito de cada um, continuam se tendo batendo e aquecidos. A mente se aquieta. O ego se rarefaz nos seus conceitos e nos seus vícios. E o grau de consciência se amplia ao ponto de querer ser cada vez mais melhor para si mesmo, perante o mundo que vive, para apenas, quando encontrar aquele que ama, ser uma inspiração de amar num ato sexual. Deixando bem claro que eu vou usar o nome opção sexual porque assim as pessoas entendem. Mas não é a opção sexual, como vocês falam, que vai distinguir um caráter bom com caráter ruim. Um mau caráter de uma pessoa. É a mente viciada, é o ego viciado e é os graus de consciência vivendo na conveniência. O que vocês chamam de opção sexual é um detalhe. Agora, o que vocês fazem, reprimindo, obrigando, obsediando, enganando, escravizando, vampirizando o outro, o seu parceiro ou a sua parceira, aí já não é detalhe, aí já vira bagunça. É esse que é o contexto. Então, seja homem com homem, ou mulher com mulher, ou um homem com uma mulher, se for sexo físico com amor, já diz, amor, ninguém tem nada a ver com isso. A questão é que, independente do órgãos sexuais que são parecidos ou diferentes, não importa, é o que move a relação sexual. E como está se movendo no sentido psicológico os efeitos de prazer e doação ou de agonia e submissão daqueles que entram no ato sexual.
Então não tem nada a ver esse negócio de porque é homossexual, porque é lésbica ou hétero. Isso não rebaixa ser humano, isso não atrapalha a mediunidade. A única coisa que atrapalha a mediunidade e que bagunça a sociedade é a falta de caráter, vergonha na cara, má índole. Isso sim. Então, meu ponto de vista pessoal é este em si. Não atrapalha em nada. Em nada. O que atrapalha tudo envolvendo a espiritualidade e espírito que convive em sociedade, carnado ou desencarnado, são os impulsos das ânsias do ego, as preferências do grau de consciência e a insaciabilidade. Não ter saciação pela mente, não ter quietude. Então é o caráter. Hoje, está essa baderna aí na energia sexual, ou na energia libido, que também não é só sexual. Essa força que alguns podem dar de ímpeto, força de vontade, força, dão o nome que vocês quiserem. Libido, a libido. Essa energia que também envolve a energia, não o ato sexual. Ela é totalmente bagunçada no ser humano, porque o ser humano usa muitas máscaras, que não envolve o que vocês chamam de opção sexual, mas envolve de comportamento dúbio em conveniência moral, ou atitudes dúbias de postura em ética convencional. Pensem nisso. Está na hora das pessoas serem autênticas. Isso causa, não é por causa de opção como vocês falam, mas por não serem elas mesmas. Não estou falando agora de opção sexual como vocês falam, mas por não serem autênticas, ou no ato sexual, ou no prazer, ou no labor à vida, criam-se nelas depressão, fobias, bipolaridade, esquizofrenias e outras manias, como sexolatria, sexólatras, pedofilia, zoofilia e outros processos em si, manias impulsivas, que são para se autocastigar, para se autossentir. O convívio humano já é um ato sexual, infelizmente. Enquanto que o planejamento dos espíritos luminosos é que o convívio humano seja a materialização de um ato de amor. É diferente. Vamos revisar de novo? Nós não estamos falando de opção. Nós estamos falando da ação, não do ato sexual. Mas o que leva o ser, independente do que ele é, feminino, masculino, ou o que ele for, em fazer o ato. Que o que pega é isso. O que pega não é como você faz. No sentido de, o que é errado? Pedofilia é um crime. Zoofilia é um crime. Bestialidade é um crime. Você está se autotorturando e torturando o outro. Fora outras fobias que, se eu começar a citar o nome, vai ficar muito pesado e tem alguns adolescentes aí, não é bom. Existe uma inteligência cósmica chamada lei de sintonia. A lei de sintonia é uma lei que nenhum espírito, nem se for da hierarquia de Cristo ou Arcanjo Miguel, porque quem estuda a Bíblia, se lê com atenção, vai ver que nem Cristo quebra essa lei, porque essa lei em si já faz parte de Deus e é divina. Se existe essa lei de sintonia, os teus atos psíquicos, no suposto livre-arbítrio que tu teve de ir num lugar e trair o teu amor, ou a tua namorada, como vocês querem chamar, você vai estar criando, com o teu vício sexual de dar uma asinha diferente, outros subvírus, outros vícios, e muito mais insaciáveis. Se vocês
são seres eletromagnéticos, vocês carregam informação. Então eu espero que aquele que escute não dificulte. Por favor, precisa acreditar em mim, mas não dificultem. Entendi. Então você vai ampliar cada vez mais um círculo vicioso viral. Esse círculo vicioso viral vai criar um campo. Este campo cria uma nota ruidosa musical. Essa nota ruidosa musical, estou falando em vários sentidos, porque são vários tipos de pessoas que escutam. Ela vai criar um outro campo chamado campo morfos. Campos de vontade, de impulsos, de impressões, ou de algumas sensações viciantes. Este campo, que já não é mais de um e de dois, mas é de milhares de consciência, milhares de ego, milhares de mente, vai criar o que vocês chamam desde doenças venéricas, que se acoplam nos corpos inferiores e depois no corpo físico, como a AIDS, como também há manias e fobias, desde uma pessoa com impulsos sexuais por uma masturbação, as pessoas que só têm prazer através da bestialidade e da zoofilia. Por isso, eu estou dando um exemplo que é a energia sexual, mas isso vale por outras energias. Quando um maníaco faz um crime, a sociedade inteira deveria rever-se pelo ato do outro. Pensem no que eu estou falando. Chega de hipocrisia. Alguns vão ouvir e vão falar, então, Zé, o fulano estuprou uma criança, o culpado sou eu? Não. Mas aquele fulano captou, não a tua olhadinha na bunda da menina, nem muito menos a tua olhadinha no órgão sexual do menino, mas captou os teus pensamentos pútridos que ficaram depois da olhadinha, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para depois fazendo um ato com teu amor, como um desperdício de energia virulenta, através não de um ato de amor, mas através de uma vampirização sexual, cheia de vírus, cheia de vícios. As pessoas vivem dizendo que nós somos todos um. Será que nós somos todos um só no amor? Vamos parar com essa hipocrisia besta. Nós somos todos um em tudo. O ser humano é o computador mais evoluído do macrocosmo. Ou seres humanos cósmicos, como queira dar o nome. Vocês armazenam conhecimento e informação. Eu não estou falando nenhuma bobagem. A diferença é que é estranho ver um Exu Zé Pilintra das Almas falar assim. Eu só vou prestar para alguns se eu falar putaria, gíria, malandragem, fumar charuto e andar bêbado por aí. Aí eu presto. No momento que você tem um namorado fixo, um noivo, que já envolve caráter, ética e moral, confiança, dignidade, vergonha na cara, e você sai por aí nas baladas fazer, viver, acontecer, procurando maiores ou mais escurinhos ou mais branquinhos. Ai. Então larga o loiro que você tá. É. Vai procurar os seus afins. Vai ter hombridade, vai ter caráter. Isso é falta de caráter para as mulheres e para os homens. Em primeiro lugar, não é uma questão de escolha e opção. Se levarmos em termos de como você se coloca, como você vai exercer, ter prazer, sexualmente falando. Então não é uma questão de escolha. Espírito é espírito. Ponto. Chamar opção sexual já é totalmente errado, ao meu ver. Sim. Então, levando dentro desse contexto, o homossexual é Deus se mostrando de uma outra forma perante uma realidade para realizar algo a mais. O dia que a sociedade entender que o que vocês chamam de opção sexual não é doença, não tem problema nenhum nisso, que é um freio
que é um antídoto, um remédio, não pelo ato sexual, mas pela energia hipersensibilidade, no sentido de equilibrar as polaridades em convivência, em límpida aparência, não em cima de uma cama, ou no motel, ou nos lares, ou em apartamentos, que não envolve, aí não tem nada a ver com relação sexual física, mas tem a ver com postura moral e ética entre o convívio. Porque a polaridade está se harmonizando. Graças ao Deus que está se mostrando diferente, que está vindo levas e mais levas de seres, deuses, que têm posturas diferentes que vocês denominam como homossexuais. Porque eles estão equilibrando essas polaridades. Entendendo que existe prostituição e prostitutos e prostitutas. Pessoas e pessoas, correto? Sim. Vamos falar bem de novo? Pessoas e pessoas. Sim. Agora, da prostituição, vamos botar um pingo no i. Vamos. Algumas prostitutas e prostitutos são mal amados. E fazem da permuta sexual, independente da prostituição ou não, mas se a sua pergunta é prostituição, Isso. dependendo da prostituição, um ato para matar um vício, ou um ato não para se autossustentar, mas um ato para se autocastigar perante uma sociedade que assim diz eles que não abriu uma porta. Vou repetir de novo. Uma parte, eu não disse todos, uma parte de alguns que se prostituem, não é todos. Então são várias ideologias e formas de ver. Mas é errado se prostituir, perante a sociedade de hoje ainda se faz necessário esse freio. Se eu falar que a prostituição é errado, é dizer que todo mundo que se prostitui faz parte do demônio. Se eu falar que a prostituição é certo, é dizer que aqueles supostos bons samaritanos que vibram só numa sintonia da luz e para a luz e a escuridão que se exploda. Vão dizer que eu estou errado. Eu apenas disse que a prostituição ainda se faz perante os egos duais um freio para os mesmos animais que só usam o ego no ato sexual. Ponto. Eu não disse nem que é ruim, nem que é bom. É uma ferramenta que ainda se faz necessária. Eu não estou dizendo que você, mulher, adolescente, menino, menina, ou ser humano que queira se mostrar como Deus nessa dimensão, como bem queira, vá na rua e venda seu corpo. Vender seu corpo é seu livre-arbítrio. É você que vai se explodir, não eu. O problema é teu. O que acontece? Eu vou tatuar o Cristo na minha testa. Jesus Cristo, sou católico. Entenda que o sentido é uma coisa, mas qual foi o sentimento que te fez tatuar aquele Cristo? Foi para se aparecer? Tudo é uma questão de como vocês dão sentimento e sentido às coisas. Pode ser tatuagem de demônio, de caveira, de uma mulher degolando o outro. E se aparentemente a imagem é feia, mas se você for um homem de bem, no plano espiritual ela some. É isso que eu tentei dizer. Entende? Se você vive numa egrégora, que as pessoas acreditam que aquilo é bom, mas além da tatuagem, você se expressa como uma pessoa de bem, o que vai ser o teu cartão de visita? É a moldura e a tua forma, ou é a essência que te coloca em pé? É a tua essência que te coloca em pé. Sim. Agora, se você inverter, você pode desenhar até a Ave Maria nas costas, Nossa Senhora Aparecida. Mas se você for uma pessoa mentirosa, medíocre, barganhenta, fingida, cheia de problema, essa Nossa Senhora no plano espiritual
vai chorar lágrimas de fogo. Não porque Nossa Senhora está te machucando, é que você está se penalizando, porque é um homem de pouca fé. E muito apego. Pouca fé e muito apego. Porque se agora os filhos que estão escutando se apegar em forma de tatuagem, e o meu jeito de falar sobre astral, eu não estou contestando, eu acabei de dizer, você pode ter o corpo crivado de tatuagem. Porque perante o plano espiritual, perante o espírito, vamos raciocinar. O ser humano está 95% do corpo com tatuagem. Feio, bonito, não importa. Mas é um homem de bem. Não faz sentido ele queimar. Não vai fazer mal para ninguém. Ele quis isso, ele é livre. Sim. É isso que as pessoas confundem. É a mesma coisa puxar de novo esse assunto de homossexual. É Deus se mostrando de outra forma. O homem totalmente tatuado é Deus se mostrando de outra forma, desde que ele crê que pode ser cada vez melhor e ele tem fé na melhora dos seus semelhantes. Agora, os daimons, os demônios e as coisas ruins, como vocês entendem, você pode ser um homem com um corpinho limpo, sarado, uma mulher com um corpinho todo bonitinho, mas não crê que pode mudar porque se agarra na forma de tudo. O teu nível de consciência não permite e não se auto-permite crescer e olhar para o lado. E sua mente é tão viciada só em certos aspectos que você anda arrastando o nariz no chão, ou se não cravado no umbigo. Você acha o quê? Que você vai para o plano espiritual e vai ser o quê? Um deus Apolo? Você vai ser todo torto. Por quê? Porque o seu ego é deformado. Então ele não está fazendo um crime no físico, desde que o atentado contra o amor ele não profere pela língua. Mais claro, acho que é impossível, não é, menino? Não é apontar o dedo e dizer que está errado. O que é interessante, as pessoas falam em tudo é globalização, mas eu falo neste médium no sentido do planeta. Agora eu dei uma colocação no Brasil. Agora, se eu falar no planeta, desde o início ao fim, eu estou falando bobagem. Só estou dando formas. Agora, se as pessoas tiverem apego a isso, e isso informa, simbolizar a essência, a personalidade delas, a humanidade está lascada. Nova essência. Dá sentimento às coisas, não só sentido. Então o problema não está na tatuagem, está no sentido que vocês dão às coisas. E no sentimento, que esse sentido, ou vice-versa, entre sentido e sentimento, pode você nutrir e se comprazer como realidade perante a outra. Porque toda vez que você faz amor, primeiro, quando você faz amor, não é só o seu físico. Você faz amor até com o corpo mental. Porque todos os chakras de todos os corpos, ininterruptos, corpo mental, corpo astral, corpo do pretérito se colidam. Então você se sustenta, porque todos os corpos, até o corpo físico, absorve maior quantidade de energia prana. E pelo um ato tântrico de amor, não pelo ato sexual, mas pelo concruio de duas consciências se igualarem em luz, acontece até mesmo curas. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o Tantra hoje, a maioria está uma palhaçada. A maioria que faz tantrismo está uma palhaçada. E o Tantra também não é só sexo. Quando as pessoas fazem sexo só por impulso, só para aliviar, e ficam misturando a sua energia de uma forma vampiresca com seus anseios, o corpo que se liga mais porcamente são chakras inferiores do corpo astral. Se são chakras inferiores do corpo astral que já estão acelerados, porque os chakras do corpo do pretérito e os chakras, estando acelerados, vai trabalhar mais na energia a libido, na frequência do inconsciente coletivo, que é o porão,
de Freud, ou a energia libido, no sentido bruta, tosca, que é as depressões, as frustrações, as manias, as fobias. Era como se você dividisse as podridões, as energias pútridas, um com o outro. Isso não é manutenção, isso é vampirização. Eita. Eu estou falando de uma forma bem clara. Sim. Só não entende quem não quer. E se não entenderem, continuem. A vida ensina, não eu. Então, menino, no plano espiritual nós vemos muito mulheres com vaginas na testa, na bochecha, no peito, um seio nas costas, uma deformação total. Homens totalmente bexiguentos, deformados. Por quê? Porque trocaram essa energia pesada, essa vampirização, esses anseios, eu vou chamar de cognição. Quando você faz amor, você faz um download, dando ao outro mais acesso a mais conhecimento. Vamos chamar esse conhecimento de saúde mental, emocional e sentimental, mutuamente. Quando você faz sexo, você manda um cavalo de Troia. Nossa. Você simplesmente troca vírus um com o outro. Isso. O que você acha que vai acontecer com o mental, emocional e sentimental dessa pessoa? Ou uma dessas áreas. Isso quando não atinge a energia do campo bioeletromagnético e começa a aparecer um monte de doença venérea. Isso. Aí depois culpam Exu, espírito, pombagira. Quando você faz uma permuta sexual de energia e a sua intenção você sabe que é não de permutar carinho e amor, mas é de sugar o labor energético do outro, você vai tomar na testa. Dia ou menos dia, isso é lógico. Nós estamos falando de pessoa que transa com um com o outro como trocar de calcinha, de cueca. E vive buscando os mesmos moldes, as mesmas formas, mas nunca se sacia. Então o problema não está na forma nem no modo, está em você. Quando uma pessoa não tem saciedade sexual e procura só o ato sexual, fazendo sexo como se trocar de roupa, ela é doente. Ela precisa tomar remédio, ser tratada. Eu estou falando, mas é claro, vamos falar com qualquer psicólogo aí de vocês carnado. Isso é uma doença, é uma fobia. Quem se sacia por tamanhos e grossuras, se é apertada, se é quente, é porque não se sente. É porque não se sente. As pessoas falam que estão passando da quarta para a quinta. Se estão passando da quarta para a quinta, o que está acontecendo com a terceira e com o umbral, a não ser alguns espíritos trevosíssimos subir para cá? Eu estou falando subir para cá porque é assim que vocês entendem, que o inferno fica abaixo da sola dos pés de vocês. E quando eu digo subir para cá é reencarnar. Ou ficar curtindo e tirando uma asinha de você que só quer usar o físico do outro. Como se fosse uma camisinha. Pensem no que eu estou falando. Não estou botando medo não, estou falando bem claro. Nenhuma manifestação mediúnica de qualquer entidade te coloca numa postura envolvendo gostos sexuais. Se vir uma entidade te colocar numa postura que envolve gostos sexuais e postura de sexualidade, é porque você já tem e já nutre aquela essência, aquela frequência sexual. Ponto. Vamos estudar com seriedade as coisas. A pombagira, ela usa a sensualidade para despertar e para requadrar a energia libido, não só no sentido sexual, mas principalmente no sentido da inteligência emocional das pessoas, dando ânimo, provendo nas mesmas pessoas, nos consulantes, vontade de viver, de sorrir para a vida, de ter alegria com as suas vidas. Não essa coisa libertinosa que está hoje.
A pior cagada, não pode. Começaram a plasmar em cima das maravilhosas pombagiras, é dizer que pombagira só provoca o prazer. Elas Então. são exímias psicólogas de almas, envolvendo ego, envolvendo grau de consciência e mente. Você acha que um espírito de luz, eu nem vou botar luz nessa jogada, eu vou botar um espírito responsável, que pode até usar a sensualidade é uma coisa. Ser sensual sem forçar é graciosidade e leveza. Sensualidade forçada é agressividade e não menos destreza de uma pessoa de mau índole. Eu sou mais da primeira opção de pombagira. Então, pode até, por exemplo, colocar a mão na sua face, mas é instantâneo que você vê que é repleta de carinho, não de carinho. Respeito, sim. Que é repleta de delicadeza, não de carícia. E que é repleta de graciosidade, de uma dama, de uma mulher de postura que muitas vezes, dependente do grau consciencial ou consciencial, ela pode falar alguns palavrões porque as pessoas assim acreditam. Se não acreditam, corre o Exu de lá. Tem lugares aí que se o Exu não for malandro e não falar palavrão, não é Exu. Então ela se adapta, mas mesmo assim ela não vai convidar, fazer até um som. Vem cá e senta no meu colo que eu vou te dar uma consulta. Isso aí não é pombagira. Tem cadeira, tem chão, tem pedra. Vai se deitar numa tuna. Quando eu falo sintonia para trabalhar com uma pombagira, não é opção sexual, como vocês falam. Uma pombagira autêntica e verdadeira pode vir num gay, numa lésbica, numa mulher, num hétero, não importa. É o senso moral ante a sociedade, ao ponto de, no mínimo, não desejar o mal para ninguém e não ser submisso ao mal de outro. Bom. Se você vive numa porcaria mental, numa porcaria sentimental, numa porcaria emocional, contundindo-se e contundindo os outros sexualmente, e repetindo, isso não tem nada a ver com opção sexual. Isso tem a ver com postura sexual, é diferente. Então, se você tem uma postura sexual contundida, viciante, isso vai com você para o outro lado. E você vai atrapalhar os seus mentores, se assim quiser ficar em volta dos mesmos, e vai atrair os obsessores. Sabe por quê? Vamos ver. Porque o que mais tem é obsessor carnado que não se nota. Vou dar um exemplo. Um homem que só gosta de fazer anal com a mulher. Quem disse que a mulher gosta de sexo anal todo dia e toda hora? Isso é vampirização, é agressão, é estupro. Ou se não, é aquele cara que fica 3, 4 horas e não tem o gozo físico e a mulher tem que fazer pirueta. Por isso, nós vemos hoje que muitas mulheres, muitas, e até mesmo alguns homens, por que não dizer isso? E até mesmo outros seres, deuses que se mostram de outra forma. Ou se fingem, ou são estrupados em silêncio, enquanto o seu parceiro acha que está agradando, porque na cabeça dele, fazer sexo é comer um pedaço de carne diferente todo dia. Aí nós vamos para as senhoritas. Algumas. Se doer, fazer o quê? Meu marido tem que ser adotado. Isso é um problema social envolvendo a postura, não a opção sexual muito grave. Quanto maior é e mais apertadinha você quiser, é porque você não se sente. Se atravessasse você e sair na nuca, você não ia sentir também. Você ia sentir um prazer que ia dar hoje e ia continuar amanhã. Porque não ia satisfazer você. Então não é o tamanho.
Aí a mulher transa lá com o homem, e se o homem não atravessa o útero dela, ele não é macho. Eu não estou dando conselho, eu estou falando. Se quiserem pegar, pegue, se não quiser, não pegue. Joga na lata do lixo. Delete do seu computador. Então o que acontece, menino? Quando você usa sexo, não tem nada a ver com opção sexual, mas o sexo, de uma forma ruim, essa energia, você não é vampirizado no plano espiritual de cara. Os próprios espíritos, sabendo do que eu vou falar para vocês agora, sabem que os chakras do corpo astral absorvem toda a estrutura energética do corpo do pretérito. Dá para imaginar isso? Se o teu corpo astral absorve esse corpo do pretérito, que na verdade fica como um cascão no teu lado de você mesmo, você vai triplicar todas as más influências que já você traz junto com aqueles vampiros que estavam vampirizando o teu duplo. Isso é lógico, não acha? Então, quando você absorve esses códigos, esses vírus, o seu corpo astral, não o teu corpo mental, espiritual puro. Tá entendendo, menino? Tô entendendo. Mas o corpo astral é muito correlacionado com as emoções. E as emoções é muito correlacionado, até mesmo no corpo físico, agora falar do físico, com a estrutura atômica molecular das células. Conforme as tuas emoções, é conforme o teu estado de equilíbrio hormonal. Agora vamos voltar de novo para o corpo astral. Então aquelas impressões vai o que? Deformando o teu corpo astral. Eu trabalho, quando eu não estou na dimensão aqui de vocês, na terceira dimensão, eu trabalho em dado lugar no plano astral, que é uma casa semelhante a um manicômio. Tem muitos seres lá que parecem sapos, lagartos, crocodilos, e são seres humanos deformados. Tem vários livros até de Chico Xavier que fala sobre isso. Mas, Zé, por que alguns se deformam só em certos animais? Porque vocês, perante o genoma, têm no teu instinto psíquico e no genoma, no grande laboratório do espírito, códigos elementares para, no sentido de morfologia, materializar. Estou falando do plano astral para o plano físico. Não quer dizer que você vai reencarnar como animal, mas em captar a morfogênese. É isso, menino? Sim, morfogênese. Os morfos. Sim. De todos os seres raciocinantes ou não. Mas para ficar mais claro para quem não gosta de estudar isso. Tá, por favor. Você é mentiroso, serpente. Você vive na mentira, ô cobra. Você é uma mula, estúpido, cavalo. É bem assim, uma forma bem simples. Sim. Mas você não precisa dizer isso. O seu instinto de expressão é isso. Só que entenda que o teu instinto de expressão é autodefesa e é comunicação entre os animais irracionais ou vibrando uma embrionária racionalidade. Mas se você é um ser em espírito desperto porque é raciocinante, instantaneamente você se dá mais vazão aos instintos inferiores de que a alma superior, correto? É. Acabei de explicar de uma forma bem simples o porquê que tem gente que vão mais para alguns tipos de morfologia no plano espiritual. Para quem escuta para estudar vai entender. Agora quem quiser balela, vai lá na encruzilhada acender um charuto para Zé Pelinha. E fica falando com ele lá dentro do que vocês acreditam. E eu não estou desfazendo do Zé Pelintra, mas vai mesmo, vai acender sua vela para ver se abre a sua cabeça. Não que eu seja o dono da verdade, mas tem coisas que tem que ser ditas.
Vou falar isso também, vai dar dodói, não preciso falar. Tem um tempo que quando eu vibro muito forte, quanto mais inconsciente a entidade, menos tempo a entidade fica operando em total clareza de informação no médium. Faz sentido. Ao ponto de muitas vezes a entidade ter que dar o ladinho, o médium não se finge, mas ele entra em estado medianímico inconsciente. Aí é o ego dele com arcabouço de conhecimento da egrégora Zé, é o grau de consciência dele com arcabouço de consciência, de conhecimento, perdão, da egrégora Zé Pilintra, e a mente dele juntando todas essas informações. Então, ele não se finge, como os médios, outros não se fingem, mas ele molda um segundo Zé Pilintra, porque isso dá um certo descanso, um certo relaxamento para o corpo emocional, para a inteligência emocional dele que está sendo usado. Isso é lógico, isso está no livro dos espíritos, principalmente no livro dos médios, para quem gosta de estudar, o livro Mecanismo da Mediunidade de Chico Xavier e André Luiz está disso. Então não é nenhum nome feio que eu estou falando. Está ouvindo, pessoal? Todos são assim, todos os médios conscientes são assim. Isso é estudo sério, e não é fingimento. Isso é o quê? Propriedades da alma. O animismo, quando é sadio e é usado pelas entidades, é um elixir, é um bálsamo, não é um veneno. Não é. É um antídoto. Leiam de tudo e vocês vão ver o quanto, até mesmo a irradiação intuitiva para quem não incorpora e tem inspirações das suas entidades, o quanto é diferente as ideias, muitas vezes, dos seus mentores de luz das suas. A maior prova para um médium que não incorpora, que ele é mediunizado de uma forma linda e maravilhosa, ele tem um estudo amplo da filosofia, de religião, da arte e da ciência espiritual de uma forma universalizada. Agora, se você pegar só livro de Umbanda e só um livro de um autor, seja ele qual for, você sabe uma faceta de um quase nada. Se o ato é desregrado no sentido de o que produz o ato antes de o ato se tornar um feito, que é os teus pensamentos, que é os teus sentimentos e as tuas emoções, dependente do ser humano e o que vocês chamam de opção. Que vocês, carnados, a maioria chamam de opção, que para mim não tem esse negócio de opção não. É Deus se mostrando de outra forma. Se os teus pensamentos, sentimentos e emoções são desarmônicos e desequilibrados, torna-se difícil para nós vibrar numa pessoa assim, ou até mesmo incorporar. É mais fácil ela entrar no estado anímico, vicioso, e botar toda sua putaria para fora, dizendo que é Pombagira e que é Exu, no caso de alguns ubandistas ou de algumas outras pessoas de outros cultos, de que ser um Exu ou uma entidade de verdade, vibrando e incorporada em si. Então é muito difícil, não dá liga. Não pelo ato sexual, mas o que move o ato. O feito do ato. Eu vou ter que dar um exemplo. Você está fazendo amor. Amor, amor mesmo, amor. Não é o amor que eu titulo, é o amor que vocês quiserem, mas amor com o seu marido. Só que o seu marido gosta de algumas coisas diferentes, em certas partes diferentes do corpo dele. Isso é um ato de carinho, se for aceito pelas duas partes. Desde que não seja algo que, dependente de machucar o corpo, que também pesa, mas dependendo muito de ferir o grau de consciência do seu parceiro, os pensamentos, moral e a ética do seu parceiro ou sua parceira, e até mesmo egos, gostos, maneiras, vontades do seu parceiro ou sua parceira, isso tem que ser pesado. Agora, se for aceito em dois, não tem problema nenhum. Então, menino, se é uma pessoa mal resolvida, não pela opção sexual, mas consigo mesma, atrapalha muito. Muito. Ainda mais se a casa, por exemplo, tem um monte de neguinho, neguinha ou ser humano, mal resolvido. Não é mal resolvido em opção sexual, é mal resolvido consigo mesmo. E a maioria, quase que unânime de mal resolvido, não é sexualmente. É mal resolvido consigo, no que sente, no que nutre. Ah, mas eu sou mal resolvido porque talvez eu seja gay ou lésbica, ou vice-versa,
sou apenas éter. Não. Você é mal resolvido porque você ainda não sente prazer por si mesmo. Não é porque você sente prazer diferente com o outro. O prazer é teu, não é do outro. O corpo é teu. Tá entendendo, menino? Ela pode virar cambalhota que não vai adiantar. Pode gritar para tudo que coisa. O máximo que vai acontecer é o Exu de vez em quando vibrar. Por isso que tem algumas casas que o Exu mal encosta, já derruba um gargalo de cachaça em cima do médium. Isso é errado. Já compra 5, 6 garrafas de vinho. Isso é errado. Exu para incorporar não precisa disso. Não precisa nem botar entre os dedos um charuto para quê? É o charuto que vai buscar o Exu? O Exu é viciado em quê? Nessas porcaria? Instrumento de magia é uma coisa. Agora usar instrumentos de magia para matar os vizinhos é outra. Vamos ter coerência. Tem que revisar muito essas coisas de vício. O meu processo como entidade é o desmando de vícios. Um deles é o vício sexual. O sexo, ele não é só o ato. O sexo é como as pessoas se têm magneticamente num ambiente. A linha de Exu, para quem é um bandista, é uma linha muito séria. As pombagiras não são vagabundas. Zés pilintras não são malandros mau caráter. Exu não é vândalo. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Que por ter vergonha na cara só para si mesmo, eles botam várias máscaras de vários Exus com vários nomes para encher a cara de cachaça. Então. Ficar agarrando adolescente nas giras. Ficar tentando empurrar para outras coisas. Não adianta as pessoas dizer que não existe, porque isso existe na católica, com espírita, com evangélico, existe em tudo que é lugar. Mas os tempos agora estão aí, menino. O Exu, todos os Exus, os mesmos Exus que vocês trabalham, receberam um mandato que alguns podem chamar, se quiser, de Arcanjo Miguel, não tem problema. Um espírito aí de luz. Chega. Vocês vão ver muito padre, pastor e pai de santo sendo pego com as mãos nas calças. Não é previsão de Zé Pilintra, não. Isso já está acontecendo. A casa vai cair. O Exu, não falo só por mim, Zé Pilintra, eu falo por todo o povo de Exu. E quem trabalha com Exu, como o nome Exu, o guardião, samaritano, lanceiro de Maria, obreiros, não interessa. A casa vai cair. Vocês vivem falando, para quem diz assim que o Exu faz a cobrança, engraçado, dos outros. O Exu só é cobrador kármico nos olhos dos outros. Entendeu como funciona, menino? Aí o Exu cobra kármico, aí o Exu tem espada, tem chicote, degola, arrasta, faz e acontece. Nos outros, em mim não. Eu me finjo de Exu, tomo cachaçada, quero conquistar a mulher, menino, menina. Ou se não, roubo dinheiro das pessoas com axés que não existem, na macumba. Não que o axé não existe, mas tem gente que cria a macumba, tem essa. E outras coisas mais. Isso vai também para os padres, que enganam, os evangélicos que enganam, para qualquer religião que engana. Vocês, no próximo ano, a balança vai pesar. Salve Miguel. Não sou puxa-saco de onde nenhum, mas é sério. O mandato vem lá de cima, ou dos lados, ou como vocês querem. Doa quem doer. A casa vai cair. Vai cair feio. Para desmoralizar mesmo. Para criar vergonha na cara. E nós, Exu, sabemos direitinho como fazer isso. Simplesmente
com a mesma podridão que essas pessoas tratarem as outras carnadas. E com o mesmo fingimento e cinismo que ela se prostrar pela fé que tem, nós vamos fazer valer a lei de sintonia e deixar no ladinho dela quem ela é. Bom, olho por olho, dente por dente. Entendi. A lei de Italião. É a lei do bofetão mesmo. E é para todo mundo. Então é todas as religiões. Nós, guardiões do planeta Terra, sob as ordens dos orixás e dos anjos, junto com os seres elementais, nas egrégoras da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, nós vamos fazer uma limpeza profunda. Profunda. Nas outras egrégoras nós viemos com outros nomes. Então nós vamos fazer profundo, e digo, não é só nos carnados, até nos desencarnados. Está acontecendo uma revolução nos umbrais. Isso aí não é só Zé Pilintra. Livros sérios espíritas, de Umbanda já estão falando disso. Chega uma revolução embaixo, aqui e nos céus. Só que não é uma guerra, é uma limpeza. Para fazer a limpeza, os poderes saem para fora. Hoje eu vim sem afado, eu vim como um espírito desencarnado que segue uma linha universalista no plano astral. Por isso que muitos vão ouvir e vão dizer, poxa, parece o seu Edson falando, mas eu não vim dentro de uma egrégora como o Zé Pilintra das Almas hoje. Então eu não preciso, não é me fingir, mas eu não preciso vibrar em certos chakras para criar toda uma característica. Para que isso? Eu não sou palhaço. Mas de vez em quando eu tenho que vir que nem o Bozo. Para agradar um circo aí, porque todo mundo acredita assim. Eu não estou chamando Umbanda de circo, mas é verdade, porque se os mentores de vocês chegam só de um jeito só, então eles são aquelas imagens que vocês compram lá nesses lugares que vale dinheiro. Então eu vou tirar o nome circo e vou botar hospital, porque nós tratamos das facetinhas do ego que é doente, que não pode falar nada. Todo mundo fica dodói. Ou a maioria vai ficar dodói. No momento que entidades incorporam no médium, todas as entidades deste médium, nós se reunimos num lugar para aquele médium dar uma mensagem dentro de um tom. Então você vai ver várias entidades no médium usando expressões, porque o médium usa. O psiquismo do médium entende assim. Sim. Usando algumas palavras e fazendo colocações parecidas. Entenda que isso é normal. Muitas vezes está o Zé Pilintra no médium, no caso esse menino que eu me sirvo, e eu usar uma frase e sair a tonalidade da palavra parecida com o Benedito. É óbvio. Claro. É o mesmo médium. É. Mas são entidades distintas. Sim. O que prova a mediunidade dos médiums, desse médium e de outros médiums, é o seu trabalho perante a sociedade. Sim. Se eu falo nesse tom, o médium que eu me sirvo, o trabalho dele fala por ele. É. E assim vale a todos os outros médiuns. Trabalho do terreiro, no sentido espiritual, é o cartão de visita moral do médium e da entidade também. Então o trabalho do seu Edson, para quem conhece ele, já faz por isso. E outra coisa, espírito não se finge de outro espírito. Ele entra numa frequência distinta de uma outra realidade, de consciências de milhões de espíritos. É diferente. Então é um trabalho muito bonito que a espiritualidade faz, porque muitos são chamados. E poucos, encarnados e desencarnados, se têm como escolhidos, porque a caridade que eles proferem é falsária. Por isso que nós, espíritos, não só eu, mas muitos, tem que ser multiuso. Entenda que o espírito, quando é puro, que não é o meu caso, eu sou espírito, mas não sou tão puro assim não.
Uma vez eu falei uma coisa, ficaram bravos comigo, eu vou falar de novo. Eu não sou obrigado a amar ninguém. Eu não sou hipócrita. Sim. O dia e a hora que eu disser para alguém, eu te amo, eu perco a minha identidade de uno e passo a ser essa pessoa também. Enquanto eu não amar aquele cidadão, aquela cidadã, o meu amor por ela vai ser no mesmo grau que eu tenho perante a minha vivência em espírito, com respeito. Mas as pessoas aqui, elas interpretam amar diferente. Tá. Eu tenho que amar todo mundo porque eu sou obrigado, porque assim escreveram e porque assim ditam essa regra para mim. Não interessa se eu me lixe, se me exploda com isso. Ou eu tenho que amar o outro mais do que eu. Isso não é amar, isso aí é sadomasoquismo. Então, o meu ponto de vista, e pelo menos isso eu acredito que eu posso ter, perante o meu amar, Tá. é assim. Se eu não te amar, pelo menos eu te respeito, a ponto de deixar você seguir seu rumo. Segue teu caminho, mas não sou obrigado a te amar. Num amor besta e meloso, que é a grande maioria. É um amor que sofre. Não é amar. O amar não provoca dor. O amar que provoca dor não é amar, é apego. É impossível. Impossível. No médium que não tem a mente aberta para o estudo, por mais que o mentor, o espírito que for, seja verdadeiro, esteja incorporado, captar a mensagem de um outro espírito. Porque os médios são um fio. Então, no momento que eu incorporei, estou nesse médium, eu faço ainda um certo esforço para não embaralhar a forma de eu responder. Claro. Quando eu estava no plano espiritual, seu Tiriri veio até mim e me fez um pedido. Olha, nós temos que passar isso. Deixando claro que o seu Edson não é o melhor médium, mas o seu temperamento para chocar algumas pessoas que ainda estão em cima do muro vai ser muito decisivo. Olha o trabalho. Nós fizemos uma planilha, vai ter que falar isso, as suas respostas vai ter que ser baseadas nisso. Porque a sua forma de se demonstrar naquele dado médium vai tocar alguns graus de consciência. Então tudo tem porquê. Tem porquê do Zé Pilintra, do Edson, Rosa. Tá. Assim. Sim. Não é palhaçada. Sim, senhor. É a mesma coisa. Claro. Não é assim chegar e falar o que quer. Eu não estou aqui tendo coragem, não estou aqui enfrentando, não estou aqui peitando, nem debochando de ninguém. Eu só falo aquilo que as consciências de vocês percebem-se comandadas pelo ego. É diferente. Hoje, eu fiz questão de vir de uma forma, tirando a minha roupa de Zé Pilintra das almas e me mostrar como um homem, um espírito homem, que se quem aguentou ouvir até o final, está ouvindo por que o seu Zé Pilintra veio diferente hoje. Eu simplesmente vim como um espírito, nem mais militante na Umbanda. De amigo para mim. Se for de uma entidade para carnados, uma entidade amiga que fala no mesmo patamar, usando os mesmos modos de linguagem. Se alguém se ofendeu, peço perdão. Se alguém não se ofendeu, peço perdão também. Sinal que o meu trabalho não foi bem feito. Eu cutuquei direitinho. Quem tem um pouquinho de dignidade pode até não gostar de mim, mas pensem nas palavras que eu estou falando. Pense.